Eu queria falar um pouquinho da dedicação de você ler a Bíblia, de você estudar a Bíblia, de você orar, de você dedicar. Senhor, vou dedicar hoje, essa semana inteira eu vou dedicar ao Senhor 1 hora todos os dias. Porque Deus tem suprido todas as nossas necessidades, trabalho, roupa, comida, dinheiro. E o que Ele exige é a dedicação a Ele. Aí tem, tirando essas 3 passagens que eu vou citar, tem mais algumas outras passagens dessa pessoa, mas é mais falando sobre a tribo e tal. Aí falar um pouquinho de Enoque, só em 3 passagens. A primeira passagem que encontramos falando de Enoque é em Gênesis 5, do versículo 1 ao 24. Passagens que falam de fato aquele assunto. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Metusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Vamos agora para Hebreus 11, versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. E no livro de Judas, que é só um capítulo, Judas 14. Foi Enoque da 7ª geração, a partir de Adão, que há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares de seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Mais chamativo aqui, o verso 14 e o 15. Pronto. Enoque dedicou 300 anos aos 60, cadê meu Deus? Aos 65 anos. Enoque teve seu filho, Metusalém. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos. Naquele tempo, a pessoa vivia muito, 300, 600, 700, 800. Mas,
para você ver como é a fé, o amor, a dedicação e a pessoa saber que realmente Deus é, e Ele dá a glória que pertence a Ele, a graça que pertence a Deus. Romanos 1:21. Ele dedicou simplesmente 300 anos a Deus. E em Hebreus fala que as Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele havia agradado a Deus. Ele passou 300 anos se dedicando a Deus, jejuando, orando, se consagrando, oferecendo sacrifícios, porque naquele tempo havia os sacrifícios. Deus viu tanto o amor de Enoque para com ele, que Deus simplesmente viu aqueles 300 anos de dedicação sem reclamar, sem resmungar, sem falar mal do seu próximo. Ele viu a pureza, a dedicação, o amor, o respeito que Enoque tinha. E viu que aquilo ali agradou seu próprio coração, o coração de Deus. E ele foi e tomou para si Enoque. Enoque foi arrebatado. Imagine se nos dias de hoje isso acontecesse com filhos e filhas de Deus, que vivam em comunhão, dedicação, jejuando, orando, se consagrando, louvando. Aí Enoque se dedicou 300 anos a Deus. Se ele pegasse pelo menos meia hora, vamos colocar meia hora, apesar que meia hora é muito pouco para que o que tanto Deus tem feito nas nossas vidas. Mas se ele conseguisse pegar meia hora sem interrupção para ler pelo menos um capítulo ou 2 capítulos, ou até onde você quiser ler, e você ler, entender, interpretar e continuar a leitura, você orando, você fazendo o bem, amando a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar amando a Deus, e amando ao seu próximo como você ama a si mesmo, e também obedecendo os 10 mandamentos. Aí eu tenho certeza que tudo isso iria agradar muito mais o coração de Deus, se respeitássemos primeiramente a Deus, porque muitos não respeitam, acham que respeitam, mas não respeitam a Deus. Se dedicar a orar, jejuar, ler a Bíblia, obedecer às leis, obedecer a Bíblia. Isso aqui não foi escrito por mim e nem por um de vocês. Aqui é a palavra de Deus. Aqui é a espada, aqui é fogo vindo do céu. Se fizéssemos isso, pegássemos um tempinho para fazer uma leitura em grupo ou até individual, eu tenho certeza que iríamos agradar o coração de Deus e fazendo o que a Bíblia diz, porque não adianta você saber a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, e você não colocar em prática. Em Tiago fala, colocar em prática a palavra, porque não basta você só apenas ser ouvinte, você tem que ser praticante da palavra. E fora isso tudinho, a pessoa também tem que segurar a língua, porque eu posso estar enganado no meu comentário, mas a pessoa passar o dia todo orando, jejuando, lendo a Bíblia, louvando, mas quando vai à noite,
começa a falar mal da roupa de um, começa a falar do cabelo de outra, porque sei lá o quê, porque fica reparando a vida dos outros e não repara a sua própria vida, feito em Mateus fala, né, que Jesus fala, como você quer tirar o cisco do olho que está quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão se você não repara a própria trave de madeira que está no seu próprio olho, né? A pessoa tem que segurar a língua, e Tiago fala, o domínio da língua, ter os 10 mandamentos, orar, se consagrar. Eu tenho os meus erros, com os meus erros vou aprendendo, não existe ninguém santo, santo mesmo só Jesus, que deixou o seu trono de glória, veio à terra para se cumprir o que Deus queria, o que Deus exigiu, veio à terra, foi maltratado, crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia, e Deus recebeu ele. Por quê? Porque ele era um homem bom e justo, e só os justos herdarão o reino dos céus. É só isso que eu tenho a dizer. É dedicar seu tempo a Deus, pegar, ler a palavra. Aqui em Judas mesmo, Enoque fala, olhem, o Senhor virá com muitos milhares de seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Disseram e ainda dizem. E tudo isso só vai terminar quando chegar o dia do juízo final. Quando o nosso Rei Celestial vier nas nuvens. Então, paremos de falar um mal dos outros, um falando mal do outro. Dou graças a Deus, dou glória a Deus, porque hoje eu dediquei o meu dia todo, acho que 7 horas, 6, 7 horas no meu dia, lendo a palavra e fazendo esses vídeos que eu vou postar na minha página no YouTube. Eu, sinceramente, me sinto feliz de ter feito isso hoje. Pretendo fazer mais vídeos em outra oportunidade, mas vamos pensar, Enoque dedicou 300 anos. Não falou aqui que Enoque dedicou 5 minutos. Dedicou 300 anos da sua vida. Agradou tanto o coração de Deus que Deus foi e o tomou para si. Enoque está lá na mansão celestial. Que possamos fazer isso, dedicar meia hora, 1 hora para ler, orar. Quem puder jejuar, quanto você aguenta de tempo? Consegue 2 horas? Fique 2 horas. Consegue 5 horas? Fique 5 horas. Consegue o dia inteiro? Fique o dia inteiro. Que você vai ver que esse esforço vai valer a pena. Você vai agradar o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a cada um de vocês.